Sabe aquela frase que diz que todo mundo solta quando está no limite? Tá tudo bem, eu só tô cansado. Pois é irônico, né? Porque, no fundo, ninguém está só cansado. A verdade é que muitos estão tentando sobreviver a dias que parecem longos demais, enquanto a alma grita por descanso e o coração implora por um minuto de paz. É curioso como fingimos uma força quando na verdade estamos segurando o mundo com as mãos tremendo. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: será que alguém realmente entende o que eu carrego? Mas aqui está o ponto que quebra a lógica. Às vezes a sensação de estar no chão não significa derrota, significa um convite. Convite para descobrir um tipo de estabilidade que não depende do humor do dia, das contas que chegam, das pessoas que vão ou das tempestades que parecem não ter trégua. Existe um descanso que não é psicológico, nem emocional, nem físico. É um descanso que nasce na alma. O único lugar que ninguém consegue alcançar, exceto Deus. E antes de entrarmos na mensagem central, quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não é fraco porque sente dor. Você não é pequeno porque se preocupa. Você não é falho porque perdeu o controle. Você só está tentando viver em um mundo que exige força demais para um coração humano carregar sozinho. Mas existe um caminho, um lugar onde a paz não evapora, onde a esperança não afunda e onde a alma encontra raízes que não se rompem. Hoje vamos caminhar juntos nesse lugar. Vamos descobrir passo a passo como encontrar descanso quando o mundo aperta. Como manter a alma viva quando tudo ao redor parece seco. E como deixar Deus ser não apenas o ponto de apoio, mas a base inteira da sua estabilidade. Você já reparou como os maiores conflitos que enfrentamos raramente são aqueles que o mundo vê? As pessoas enxergam seu sorriso, sua postura firme, sua rotina normal, mas não fazem ideia das batalhas silenciosas que você trava dentro da sua mente. É como carregar uma mala cheia de pedras enquanto todo mundo acha que você está levando apenas roupas leves. E o mais curioso é que mesmo quando o coração está desmoronando por dentro, nós nos acostumamos a dizer: eu dou conta. Mas lá no fundo, você sabe, e Deus também sabe, que existe um limite humano que já foi ultrapassado há muito tempo. Muitos vivem assim, com um pensamento acelerado, tentando se antecipar a problemas que nem chegaram, esmagados por medos que nunca disseram em voz alta. E é aqui que a Bíblia nos surpreende com algo tão simples, mas tão profundo. A instabilidade que você sente não significa que você é fraco. Significa que a sua alma está tentando sobreviver em um terreno que não foi feito para sustentá-la. Quando a mente corre sem parar e o coração vive intenso, isso não é prova de incapacidade. É sinal de que o fundamento está no lugar errado. A verdade é que ninguém nasceu para viver se equilibrando sobre a areia movediça. Deus nunca projetou você para caminhar sozinho, tentando administrar tudo com as próprias mãos. Ele sabia que haveria dias pesados, noites longas e períodos em que o coração ficaria em pedaços. Por isso, ele nos oferece algo que vai além de conselhos, além de motivação, além de frases bonitas. Ele oferece raiz, ele oferece profundidade, ele oferece descanso que não depende das circunstâncias. Assim como o profeta Jeremias descreve, existe um tipo de vida que permanece firme mesmo quando o calor aperta, mesmo quando o solo seca, mesmo quando o vento tenta arrancar tudo. Existe uma estabilidade que nasce quando você decide confiar não apenas em Deus, mas deixar Deus ser o próprio fundamento da paz. Jeremias 17, 7 e 8 nos entrega uma das imagens mais profundas e poderosas sobre estabilidade, a árvore plantada junto às águas. Repare que o texto não fala de árvore comum, mas de que vive numa vantagem secreta.
Suas raízes estão próximas da fonte que, mesmo quando o calor chega, ela não se abala. As suas folhas permanecem vivas e ela continua frutificando mesmo em tempos de seca. Essa passagem não é uma poesia bonita, é uma revelação espiritual sobre como a alma humana foi criada para sobreviver às tempestades. A chave da força dessa árvore não está no tronco, nem no tamanho, nem na aparência, está nas raízes, escondidas onde ninguém vê. E talvez seja exatamente isso que Deus quer te mostrar hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. O que sustenta você não está nas partes visíveis da sua vida, mas na profundidade do seu relacionamento com Ele. A seca vai chegar, o calor vai apertar. Isso não é sinal de que algo está errado, é apenas o cenário onde a confiança em Deus mostra do que realmente é feita. A instabilidade emocional que aparece quando os ventos mudam não é fraqueza espiritual, é um convite para aprofundar suas raízes ainda mais. O mais impressionante do texto é uma frase que muitos ignoram: não temerá quando vier o calor. Ou seja, o calor virá, os problemas virão, as pressões aparecerão, mas o medo não precisa acompanhar essas situações. Você não foi chamado para viver refém das circunstâncias, mas para experimentar uma confiança tão profunda que os eventos externos perdem o poder de controlar o seu coração. A árvore não se esforça para ser forte, ela simplesmente recebe da fonte. Da mesma forma, você não precisa gerar paz sozinho. Você precisa apenas se conectar à fonte certa. Quando Deus é o fundamento, até as fases mais secas produzem fruto. Existe um momento em que todos enfrentam, mas poucos admitem. Aquela sensação de aperto no peito, a mente rodando mil possibilidades, a ansiedade invadindo como um vento inesperado, é exatamente nesse instante que muitos acreditam estar falhando espiritualmente. Mas se sentir medo fosse prova de pouca fé, mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus nunca pediu para você carregar sozinho o peso das preocupações. Ele sabe que o coração humano se desgasta facilmente e que a mente às vezes se torna uma tempestade em movimento. Por isso, ele nos entrega um convite direto em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Perceba o detalhe todo, não apenas as preocupações pequenas, não apenas as que você acha que Deus toleraria, mas todas, as profundas, as vergonhas, as que tiram seu sono, as que você esconde até de si mesmo. A Bíblia nos sugere: não pede com suavidade, ela ordena: entregue tudo. Porque Deus sabe que enquanto você tentar controlar o que não pode, sua alma continuará inquieta. A paz nunca nasce do controle, ela nasce da entrega. A árvore do profeta Jeremias não sobrevive ao calor porque é forte, mas porque está conectada à fonte certa. Da mesma forma, você não supera as pressões da vida porque é bom o suficiente, mas porque Deus é o suficiente para você. A ansiedade não é sinal de que você está longe de Deus, mas muitas vezes é sinal de que você está tentando fazer sozinho o que Ele pode sustentar. Quando o medo apertar, quando o pensamento acelerar, quando tudo parecer pesado demais, lembre-se disso. Você não precisa segurar o mundo com as próprias mãos. Existe um Deus que te observa com amor e diz: pode colocar aqui, eu aguento. Então, meus irmãos, há um momento decisivo na caminhada espiritual. Nessa caminhada espiritual em que a pessoa finalmente entende algo que muda tudo, o fim das suas forças não é o fim da história. Você chega ao limite, Deus começa. Quando você diz eu não consigo, Deus responde eu posso. E é exatamente aqui que a jornada ganha um tom diferente. Porque o desfecho das suas dores não depende da sua habilidade, mas da presença dele, que nunca abandona, nunca recua e nunca perde uma batalha. Sabe aquela sensação de que o coração está quebrado em pedaços tão pequenos que seria impossível restaurar? Pois é justamente
nesse estado que o Salmo 34:18 se cumpre com força. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não é poesia, é promessa. Deus não te observa de longe esperando você melhorar. Ele se aproxima no momento em que todo mundo se afasta. Ele te sustenta no instante em que tudo parece desmoronar. E aqui está o final que muitos esperam, mas que Deus sempre oferece. Você não apenas vai sobreviver, você vai florescer novamente. A árvore de Jeremias não perde suas folhas no calor, ela continua dando fruto em plena seca. Isso significa que Deus não apenas te ajuda a suportar, Ele transforma os seus desertos em testemunhos. Ele pega o que te feriu e faz disso uma fonte de vida. O que hoje parece o fim pode ser exatamente o lugar onde Deus decide reescrever a sua história. Então, antes de encerrar, receba esta verdade. Você não é definido pelo momento difícil que está passando. Você é definido pelo Deus que te segura, não pelo peso que te aprisionou, mas pela graça que Ele te salvou e que te levantou. Seu futuro não será medido pelo medo, mas pela fidelidade daquele que te planta junto às águas. E assim, meus irmãos, meus amigos, agradeço você que permaneceu comigo até o final desse vídeo. Vou te pedir para você curtir, para compartilhar e seguir o nosso perfil para a gente continuar entregando essas mensagens para trazer paz e descanso e renovo no seu coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!